Uma das práticas mais incríveis e mais surpreendentes e mais profundas para se expandir o seu nível de consciência é a prática do silêncio. Pode parecer contraintuitivo como praticar o silêncio. Praticar a sua atenção, em prestar atenção, né, no silêncio. Todo som, ele segue um padrão, né? Todo som, ele surge, ele tem o seu ápice e ele cai. E ele some, ele vai para onde? A palavra que eu mencionei, a palavra onde. Onde ela está agora? Ela veio, o som veio, teve o seu momento, né? No silêncio, dentro do silêncio, e ele sumiu. Então, todo som, ele existe no silêncio. Não existe som sem o silêncio. Muitas pessoas, elas não conseguem viver no silêncio. Elas ficam loucas. Se elas ficarem muito tempo sem algum barulho, sem algum estímulo, sem algum entretenimento, elas começam a ficar loucas, elas começam a passar mal, elas ficam agitadas. Elas precisam de mais e mais movimentos, de mais e mais estímulos. Tem aquele guru indiano que eu gosto, o Sadhguru. Ele disse que lá na Índia, quando as pessoas chegam, eles colocam as pessoas em uma sala vazia por um tempo e algumas pessoas não conseguem. E aí ele ri e ele brinca, né? Se você não consegue ficar sozinho, você está literalmente em má companhia. Porque só tem você ali. Por que você não gosta? Porque você está em má companhia? Nada nesse mundo é tão parecido com Deus como o silêncio. A Madre Teresa de Calcutá falava muito sobre o silêncio. Que quando ela orava, ela falava com Deus, e quando ela silenciava, Deus falava com ela. O silêncio, a calma. É como se lembrasse a gente, como se o silêncio externo lembrasse a gente de um silêncio interno que nós temos. Esse Deus, o não manifesto, a não forma, né? Ela está em todos os lugares, se você perceber, se você conseguir se acalmar o suficiente para ver. Um dos motivos do porquê o silêncio é uma prática meditativa tão importante, né? Prestar atenção no silêncio, é que você não consegue prestar atenção no silêncio e pensar ao mesmo tempo. Então, quando você está dormindo e você escuta lá no fundo, lá longe, um cachorro acuando, né? E aí você espera de novo o latido dele. Você presta atenção no espaço, você fica atento esperando. Aquele momento de atenção, você nem precisa prestar atenção em algo assim específico. Pode ser só no silêncio mesmo. Prestar atenção nesse silêncio, ele silencia a mente. Você fica mais calmo, você fica mais sereno. Isso é uma prática, isso é algo que você exercita, mas não traga isso para o campo da mente e pense em questão de quantas horas fazer isso, quanto tempo fazer isso, ou de que modo fazer isso. Você pode fazer isso a todo momento, a qualquer hora. Você pode intercalar isso com sentir o seu corpo interior,
independente de onde você estiver. Isso é uma prática meditativa. Você não precisa necessariamente sentar de alguma determinada forma. Se você quiser, sim, né, óbvio. Mas existem muitos caminhos. E quando você consegue prestar atenção no silêncio e você consegue desenvolver isso, e a mente se silencia, ela fica serena, um portal se abre e o novo se manifesta. A todo momento, o novo, ele se manifesta. Aonde? No agora, no eterno agora. Está entendendo como Deus, silêncio, agora são sinônimos? Tem uma passagem na Bíblia, né? Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. São quatro coisas, né? Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Então, quando você se aquieta, quando você consegue se acalmar, você sabe de algo. Você não consegue verbalizar isso, você não consegue trazer isso para cá e você obviamente não consegue explicar, mas você sabe e você sente o poder do eu sou que tem. Eu sou, você sabe que você é, de certa forma, o silêncio. Você sabe que eu sou Deus. O Deus está no eu sou, no silêncio. São todos sinônimos. E nesse novo que se abre, o incondicionado, ele se manifesta. Este que não tem condição. O silêncio, ele é onde o som consegue existir. Ele é uma parte intrínseca do som. A música, ela precisa de silêncio. Precisa de silêncio entre os acordes e entre as notas. O silêncio, ele é tão importante quanto as notas. Se todas as notas estivessem juntas, não existiria música. Em uma conversa com alguém, é muito mais importante você prestar atenção no silêncio, na pausa entre uma palavra e outra, do que você ficar na sua mente esperando a sua vez de falar, pensando no que você vai responder, o que você vai dizer. Você pode prestar atenção no espaço. Às vezes o espaço entre uma palavra e outra, ela diz muito mais do que a palavra em si. Todo o corpo, ele veio do nada e ele vai voltar para o nada. E ele precisa do espaço vazio para existir. Da mesma forma, o som, como eu expliquei no início, ele veio do nada e ele vai voltar para o nada. Então, assim como o som precisa do espaço vazio, do silêncio para existir, você precisa do espaço vazio para existir. Existe espaço vazio ao redor e dentro de você. Existe muito espaço vazio dentro de você. Se você for ver quanto de um átomo é massa, é uma fração ínfima. É como se a massa nem existisse praticamente, de tanto espaço vazio que há entre os átomos. Bom, era isso. Deixe um comentário o que você achou, se você gostou, se você já tinha percebido a importância do silêncio e a importância da prática, de estar presente, de sentir e viver no silêncio, na prática meditativa. Deixe um comentário. Obrigado.